Um país em crise, com a maioria da população na miséria e pagando impostos abusivos. Não, não é o Brasil. Quer dizer, é o Brasil. Mas eu me refiro à França, no ano de 1789, quando teve início a Revolução Francesa. Empolgante. A Revolução Francesa foi um movimento influenciado por um outro movimento, o Iluminismo ou Ilustração. Iluminismo foi um movimento filosófico que teve início na Inglaterra no século XVII com Locke. Como disse? Outro Locke, o John Locke. Mas o Iluminismo se desenvolveu principalmente na França durante o século XVIII, que ficou conhecido como Século das Luzes. Tá, não, tá, não, não. Tá, não tá, meu. Não, tá. O Iluminismo defendia a razão, o racionalismo, o conhecimento. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. A liberdade, a igualdade jurídica, ou seja, a igualdade de todos perante a lei, e o direito de propriedade privada. A Revolução Francesa também teve influência da independência dos Estados Unidos. Mas a principal causa da Revolução Francesa foi aquilo que os revolucionários da Revolução Francesa chamaram de Antigo Regime. Um regime velho, obsoleto, ultrapassado, que deveria ser derrubado. Na política, o Antigo Regime se caracterizava pelo absolutismo, um regime político em que o rei tinha poder absoluto, poder total. O rei da época era o Luís XVI, casado com uma austríaca chamada Maria Antonieta. Por muito tempo, Maria Antonieta foi injustiçada com uma frase erroneamente atribuída a ela. Dizem que quando ela foi avisada que o povo não tinha pão, No céu tem pão? ela teria falado assim: se não tem pão, que comam brioches. Ou seja, como se ela fosse indiferente para a situação do povão. Como se o governo estivesse mandando um Na economia, o Antigo Regime se caracterizava pelo mercantilismo, que tirava a liberdade da economia porque havia a intervenção do Estado na economia. O Estado controlava a economia, adotando o protecionismo alfandegário, que consiste em aumentar as taxas sobre os produtos importados para tornar os produtos importados caros, provocando a queda das importações, para manter a balança comercial favorável, o país exportar mais e importar menos, para acumular metais preciosos. Era a ideia do metalismo. Essa palavra metalismo vem de metal. E na sociedade havia a sociedade de ordens. Sociedade de ordens porque se defendia naquela época que refletia as ordens de Deus na Terra. E os grupos sociais eram chamados de Estado ou Ordem. E o primeiro Estado ou Ordem era o clero, que era privilegiado, não pagava impostos e detinha os seus próprios tribunais. O segundo Estado ou Ordem era a nobreza, que era privilegiada, não pagava impostos e era o único grupo que podia portar armas. E o terceiro Estado ou Ordem era o povo, que não tinha privilégio nenhum e pagava vários impostos, sustentando os outros grupos sociais e sustentando o aparelho de Estado, o governo, o rei. E o povo também era formado pelas camadas populares, os pobres. Tinha pobre no campo, tinha pobre na cidade, tinha pobre em tudo quanto é lugar.
E os pobres do campo eram os camponeses, que formavam a maioria da população francesa. O terceiro estado era composto por 24 milhões de pessoas. 20 milhões eram camponeses. E os camponeses eram superexplorados, pagavam vários impostos. Pagavam impostos para o rei, pagavam impostos para a igreja, pagavam impostos para a nobreza. Para a nobreza, os camponeses pagavam a talha e a corvéia, tributos que vinham da época do feudalismo, da Alta Idade Média. Em pleno século XVIII, ainda haviam resquícios do feudalismo na França. Outro resquício do feudalismo que se mantinha era a exclusividade de caça dos nobres. Lá no feudo, só o senhor feudal, só o nobre é que podia caçar no bosque. No século XVIII isso se mantinha. Só os nobres podiam caçar, porque só os nobres podiam portar armas. Aí deu ruim às vésperas da Revolução Francesa quando houve uma praga. Houve um surto de coelhos e pombos. Aumentou demais o número de coelhos e pombos e eles começaram a destruir as plantações dos camponeses. Os camponeses não podiam fazer nada para proteger a plantação, porque não podiam matar os animais, não podiam caçar. Então olha a vida triste dos camponeses. Isso se refletia em histórias que eram contadas para as crianças camponesas, como a versão original da história da Bela Adormecida. A Bela Adormecida era uma camponesa que espetou o dedo em um espinho e dormiu. Aí veio o príncipe encantado. E o que ele fez? Estuprou a coitadinha. E vazou, porque ele era casado. Aí a Bela Adormecida engravidou e deu à luz a 2 meninos. Tudo isso dormindo. Aí quanto ao final dessa história, há 2 versões, né? Porque essa história era oral, então sofria variações. Em uma versão, um dos meninos, querendo mamar, chupou o dedo dela, extraiu o espinho e ela acordou. Em outra versão, um dos meninos, querendo mamar, mordeu o peito dela e ela acordou. E todos viveram felizes para sempre. Então olha só esse simbolismo. A camponesa estuprada pelo príncipe encantado. Camponeses estuprados por nobres. Camponeses explorados por nobres. Outra história que também era camponesa e era triste pra caramba era a história da Chapeuzinho Vermelho. Na versão original, a Chapeuzinho Vermelho come a vovozinha, porque a Chapeuzinho Vermelho, enganada pelo lobo vestido de vovozinha, come um guisado de vovozinha. E aí o lobo come a Chapeuzinho e todos viveram felizes para sempre. Essas histórias eram contadas para as crianças camponesas para criar medo mesmo, para que elas não desobedecessem os seus pais. Qual que foi o erro da Chapeuzinho? Desobedeceu a mãe. A mãe falou para ela ir pela estrada, ela cortou o caminho pela floresta. A mãe falou para ela não conversar com estranhos, ela conversou com um lobo. Olha que coisa estranha. Se deu mal. Depois da Revolução Francesa, essas histórias passaram para o mundo burguês. E aí sofreram as mudanças, ganhando um final feliz. E também haviam os pobres urbanos, os pobres das cidades, como os artesãos e os sans-culottes. Sans-culottes significa sem calças, porque eles não usavam o culotte, a calça da moda naquela época, uma calça amarrada nas pernas, parecia aquela calça de pular brejo, aquela calça de quem está cagando em pé, uma calça mais curta do que a perna, e o restante da perna era coberto com um meião. Os sans-culottes não usavam culotte, usavam calças compridas e tiveram uma participação muito importante para definir certos rumos que a Revolução Francesa acabou tomando. Mas enfim, esse era o povo, esse era o terceiro estado, um grupo sem privilégios que pagava vários impostos, sustentando todo mundo. Às vésperas da Revolução Francesa surgiram várias charges retratando essa situação. A mais famosa é essa daqui, ó. Um camponês levando nas costas um nobre, esse que está com a espada, está com a arma, e um clérigo, esse que está com a cruz. Percebam que também essa charge ilustra o problema dos coelhos e pombos
destruindo as plantações dos camponeses. Por tudo isso, estourou a Revolução Francesa, uma revolução liberal burguesa, que foi liderada pela burguesia, mas teve a participação ativa das camadas populares, dos pobres. E o que deixa o pobre nervoso? Ser pobre, pobreza, miséria. Portanto, a miséria das camadas populares também foi causa da Revolução Francesa. Miséria agravada por uma crise financeira. Diante dessa crise, o governo, para aumentar suas arrecadações, resolveu aumentar os impostos. Aí já dá para perceber, né? População na miséria e o governo aumentando os impostos, tá na cara que Vai dar merda, vai! Mas como o povo já estava atolado de impostos, a ideia era estabelecer impostos para o clero e para a nobreza. Essa ideia foi apresentada para os deputados que representavam o clero e a nobreza em uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis. Só que eles não aceitaram e falaram que só uma outra assembleia poderia aprovar novos impostos. A assembleia chamada de Estados Gerais. Estados Gerais, porque era uma assembleia que reunia representantes dos 3 estados da sociedade: clero, nobreza e povo. Os Estados Gerais foram convocados pela primeira vez na Idade Média, pelo rei Filipe IV o Belo. Só que desde o ano 1614, os Estados Gerais já não eram mais convocados. Mas Luís XVI convocou os Estados Gerais. Então os deputados, representando clero, nobreza e povo, se reuniram no Palácio de Versalhes. Só que os deputados que representavam o clero e a nobreza defendiam o voto por Estado ou ordem. O voto por Estado ou ordem era o seguinte: os deputados de cada grupo votavam entre eles, e aí era contado um voto representando o grupo todo. Então, por exemplo, os deputados do clero votavam entre eles, aí era contado um voto para o clero. Os deputados da nobreza votavam entre eles, era contado um voto para a nobreza. Os deputados do povo votavam entre eles, era contado um voto para o povo. A questão era saber se clérigos e nobres iam pagar impostos, sim ou não. Os deputados do clero iam votar o que para os impostos? Não! Os deputados da nobreza iam votar? Não! Só os deputados do povo é que iam votar? Certamente que sim. E quem iria vencer? Não sei! De 2 para 1, clérigos e nobres iriam vencer. Mas os deputados que representavam o povo exigiam um voto por cabeça. Ou seja, que fosse contado os votos de cada um dos deputados na Assembleia. Isso porque os deputados do povo também iriam contar com os deputados do baixo clero, o clero mais simples, e os deputados da pequena nobreza, que estavam mais ligados ao povo do que aos seus respectivos grupos. Só que os deputados do alto clero e da grande nobreza não aceitaram, e teve início uma briga na Assembleia. Tua presença me encanta, a tua voz e o teu calor. É tão doce esse teu olhar, envolvente é o teu amor. Diante disso, o rei Luís XVI dissolveu os Estados Gerais, desmanchou a Assembleia, expulsou todo mundo do Palácio de Versalhes. Mas os deputados que representavam o povo procuraram uma sala aberta no Palácio de Versalhes e encontraram a sala do jogo de pela. O jogo de pela é um ancestral do tênis. E lá naquela sala do jogo de pela, os deputados que representavam o povo fizeram um juramento. Eles juraram que em qualquer lugar que eles se reunissem, eles estariam em Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte é uma assembleia que elabora e aprova uma Constituição. Constituição é um conjunto de leis que garante os direitos das pessoas.
Com uma Constituição, o absolutismo estaria abolido na França, porque o rei não ia mais poder governar segundo a sua própria vontade. Não, ia ter que governar respeitando os direitos do povo na Constituição. E aqueles deputados juraram que não iriam se separar enquanto não estabelecessem uma Constituição para a França. E assim teve início o primeiro período da Revolução Francesa, o período da Assembleia Nacional Constituinte, que se estendeu do ano 1789 a 1791. Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo.